Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando mais um programa Soja Brasil. Vamos acompanhar a participação brasileira na COP28, que terminou essa semana. A expedição Soja Brasil foi ver de perto as obras de duplicação da BR-163 no trecho de Nova Mutum, Mato Grosso. A nova Rota do Oeste já contratou mais de R$ 1 bilhão em obras para a BR-163. No Centro-Oeste, tem produtor desistindo da soja e antecipando a colheita desta safra. Essa área aqui provavelmente agora ela vai ficar em pousio, aguardando a liberação do algodão. Tem ainda um balanço do mercado da soja em 2023. Nós tivemos, em termos brutos, a maior queda nos preços da soja e do milho já vistas aqui em território nacional. E ainda informações sobre o avanço do plantio, mercado e meteorologia. Vem comigo, o programa Soja Brasil tem muito mais. Terminou a conferência sobre mudanças climáticas em Dubai, nos Emirados Árabes. A COP28 foi a maior de todos os tempos, inclusive para o Brasil. Cerca de 200 países e 70 mil pessoas participaram do encontro. O Brasil teve uma participação expressiva, com uma delegação de 1.400 pessoas. Um dos pontos de discussão durante a COP28 foi o aumento na geração de energia renovável. A meta é triplicar a capacidade de energia e duplicar a eficiência energética até 2030. O outro assunto debatido foi sobre o crédito de carbono. O Brasil tem forte potencial na geração. As receitas podem gerar para o país 120 bilhões de dólares até 2030 e movimentar mais de 300 bilhões de dólares até 2050. E teve mais. Depois de 30 anos de cobranças, foi criado o Fundo de Perdas e Danos para recuperar os estragos causados pela crise climática. A Cúpula do Clima destinou 420 milhões de dólares para os países afetados. Um dos pontos centrais da COP28 foi a eliminação dos combustíveis fósseis. No entanto, o último documento propõe que os países membros realizem uma transição para abandonar os combustíveis, petróleo, gás e carvão, para permitir que o mundo alcance zero emissões líquidas até 2050. Temas como segurança alimentar, energética e climática estiveram na pauta dos representantes do agro. O encontro reuniu membros da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, e lembrou que a produção agropecuária aumentou bem acima da abertura de novas áreas, o que reforça o compromisso do produtor brasileiro com a sustentabilidade. A COP28 foi anunciada no Azerbaijão e em 2025 teremos a COP30 em Belém do Pará, no Brasil. E o Giovanni Ferreira, diretor de conteúdo do Canal Rural, esteve na COP28 em Dubai e conversou com o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, sobre moratória da soja e produção sustentável. Governador, falando de Mato Grosso e programa Soja Brasil, ou seja, vamos falar de soja. O grande desafio aumenta a demanda mundial e aumenta a responsabilidade do Brasil na produção dessa oleaginosa. Produção, transformação, quando eu falo do complexo soja, grão, farelo e óleo, e exportação. Vou puxar um dado aqui para a gente falar qual que é o desafio do Mato Grosso, como que o Mato Grosso está vendo essa oportunidade, mas esse grande desafio de produzir com sustentabilidade no ano em que o Brasil vai superar as 100 milhões de toneladas de exportação de soja em grão, de uma safra de 155 milhões de toneladas. Como é que o senhor enxerga esse desafio? Como é que o Mato Grosso está se preparando, principalmente para atender essa crescente demanda? O mundo ele continua crescendo, dados oficiais demonstram que até 2050 nós seremos próximos de 10 bilhões de pessoas em todo o planeta. O crescimento da população no planeta vai exigir o crescimento da produção de alimentos em todas as partes do mundo e poucas delas têm a condição que o Brasil e Mato Grosso têm de aumentar e até de dobrar a sua produção de alimentos nos próximos anos. Então a nossa responsabilidade é fazer isso cada vez mais de forma sustentável, fazer isso respeitando, em primeiro lugar, a lei brasileira, que é o Código Florestal brasileiro. Mas nós não podemos aceitar que empresas de outros países elas venham no Brasil impor regras que não respeitem o nosso Código Florestal, criando parâmetros que são diferentes daquele que está previsto
nesse Código Florestal, que é a lei ambiental mais restritiva do mundo. Nós somos fornecedores, produtores, mas a demanda está impondo algumas regras com o pretexto da sustentabilidade, principalmente, tá? Com relação, por exemplo, à moratória da soja. Como é que o Mato Grosso tem trabalhado isso? Tá? Olha, essa moratória da soja é algo que eu considero um absurdo no Brasil. Nós temos o Código Florestal, que foi aprovado em 2008, e ele estabelece claramente que, dependendo da região do país, você pode, usar até 65%, se for do bioma cerrado, o seu território, preservando 35%. E se for no bioma amazônico, por exemplo, você tem que preservar 80% e utilizar apenas 20%. Nenhuma lei do mundo tem essas restrições que o Código Florestal brasileiro tem para proteger o meio ambiente. Entretanto, ela estabeleceu que, após 2008, poderia se utilizar, então, esses 20% e esses 65%. Está acontecendo que algumas empresas compradoras de soja do Brasil estabeleceu isso chamado moratória da soja. Dizendo o seguinte, não, eu não respeito, eu não considero o que está escrito na lei brasileira. Eu estou dizendo o seguinte, essas empresas estão falando, se você desmatou, mesmo que dentro da lei brasileira, mesmo respeitando esses parâmetros, eu não compro de você a partir de 2008. Isso é um absurdo, gente. Nós temos uma lei mais restritiva e eles não querem respeitar. Então, no Mato Grosso, o governo de Mato Grosso, nós estamos adotando medidas contundentes contra essas empresas, porque elas têm que obrigatoriamente respeitar, para atuar no nosso país, respeitar a lei brasileira. E essa conversa com o governador Mauro Mendes não parou por aí. No próximo programa Soja Brasil, vamos acompanhar o que ele falou sobre os desafios da produção lá de Mato Grosso. E acabamos de ver aí a entrevista com Mauro Mendes e olha só, o governo de Mato Grosso assumiu os trabalhos na BR-163 que corta o estado. As obras do primeiro trecho de duplicação já começaram e a expedição Soja Brasil foi conferir. O corredor é estreito, de um lado ao outro da pista são apenas 7,5 metros de largura. Espaço disputado que não aceita erros, onde um simples descuido pode colocar em risco muitas vidas. Perde muita vida na 63, não tem acostamento, o degrau da pista é muito alto, é uma pista extremamente perigosa. Perca é grande, perca é muito grande nessa BR. A BR-163 é a rodovia mais importante de Mato Grosso, cortando o estado de norte a sul. Inaugurada em 1976, é considerada o principal corredor de escoamento da produção agropecuária, recebendo fluxo imenso de veículos todos os dias. Se preparem para sair para essa rodovia, porque ela é uma rodovia diferente, uma rodovia de serviço, é quase um trem aí sobre rodas, né? O governo de Mato Grosso assumiu a concessão da rodovia no estado, no trecho que vai da divisa com Mato Grosso do Sul até Sinop. A transferência de controle acionário foi considerada uma solução inédita nas concessões federais, resolvendo um impasse que se arrastava há anos, a falta de investimento da antiga concessionária. O Estado assumindo o papel de acionista da concessionária, que ainda segue sendo uma concessão federal, um modelo bastante inovador aí, e isso destravou os investimentos que estavam travados aí e fez com que a gente, a partir de maio em diante, pudesse contratar diversos serviços e obras que a rodovia necessitava. A nova Rota do Oeste já contratou mais de R$1 bilhão em obras para a BR-163. O montante é 8 vezes maior que o investido anualmente na rodovia antes de o governo do estado assumir a gestão da concessionária. A previsão é de que a duplicação do primeiro trecho sob nova direção entre o Poço Gil e Nova Mutum fique pronto em 2 anos. Pouco mais de 600 milhões também nessa obra, entre vários outros serviços um pouco menores. A gente tem recuperação lá no sul também, na região de Rondonópolis. A gente tem algumas atuações em travessias urbanas. Então, assim, praticamente todo o segmento, os 850 quilômetros, praticamente tem algum tipo de obra acontecendo. Não há outro caminho que não agora a duplicação dos 466 quilômetros que restam aí duplicar da BR-163, entre Itiquira e Sinop, ali no norte do estado. A expectativa de melhorias logísticas anima o setor produtivo, que acredita na expansão da agropecuária na região após o término das obras. A ferrovia prevista para o Médio Norte também é muito aguardada pelos agricultores. Precisa diversificar e
ter várias saídas, porque a produção só aumenta ano a ano, né? E melhorando a nossa logística também melhora as indústrias, né, que vêm para cá para oferecer emprego, para empregar as pessoas da cidade. Então é um conjunto, é uma corrente, cada elo é importante. Primeiro, o governo do estado que está devolvendo o dinheiro que o produtor rural está pagando no imposto para o setor e para a sociedade do Mato Grosso, né? Até quem tem a propriedade mais afastada do eixo da BR-63 está otimista com o futuro cenário logístico, que pode movimentar outras vias interligadas ao trecho. A gente vai deixar de ser final de linha para ser passagem, né? Então, para nós, essa logística aí, a duplicação da BR-63, essa 140 que está saindo no sentido do Campo Verde aí, que está quase finalizada já, bom demais para nós. Vai agregar bastante, né? Pensando em logística e frete, hoje pode se calcular R$2 por saca de acréscimo no nosso grão. Eu sou Tatiane Barra, eu estou falando aqui de Capinópolis, Minas Gerais, Triângulo Mineiro. Hoje nós tivemos 60 milímetros de chuva, essa noite também choveu e eu acredito que agora, nesse período, com essa chuva que veio, a gente finaliza. Então amanhã nós já estaremos iniciando o nosso plantio aqui. Participe da Rede Soja Brasil. Mande seu vídeo para o telefone 11 93 279 6720 e conte como está a sua lavoura. E depois do intervalo tem mais informações sobre a participação da cadeia produtiva da soja lá na COP28 em Dubai. Tem produtor desistindo da soja para se preparar para o plantio do algodão. E ainda informações sobre mercado e clima. A gente volta já. Uma realização Canal Rural e a ProSoja Brasil. Patrocínio Ihara. Agricultura é a nossa vida. Mitsubishi L200 Triton Sport. Mais robustez no campo. Coordenação técnica Embrapa. Consultoria Safras e Mercado e Ex-Weather. Estamos de volta com o programa Soja Brasil e vamos voltar a falar de COP28. Vários representantes da cadeia produtiva da soja estiveram em Dubai. A Maruza Trevisan também esteve por lá e conversou com o representante da AproSoja Mato Grosso do Sul sobre o mercado de carbono. Em relação ao mercado de créditos de carbono, né, ele está sendo regularizado, mas o agro ele não está, por enquanto, dentro, né, dessas discussões. Mas, por enquanto, o produtor ele tem feito seu papel de maneira voluntária, né, esse mercado de carbono. A gente acredita que hoje o verdadeiro filão de mercado é entender como o nosso agro pode contribuir para a mitigação das emissões vendendo esses créditos de carbono no mercado voluntário. O produtor tem uma dificuldade hoje, porque quando ele fala em sequestro de carbono, ele entende o papel dele no processo de descarbonização, mas ele não entende quem que vai ser o agente que vai ligar essa descarbonização que o produtor está fazendo na sua propriedade com as empresas que, por exemplo, compram esse crédito de carbono na outra ponta. E a gente sabe que, embora tenha algumas empresas que são de fato sérias e estão fazendo um bom trabalho no Brasil, a gente sabe que falta pessoas, principalmente com informações relevantes, para o produtor se sinta seguro. E agora vamos acompanhar como está o avanço do plantio pelo país. Mato Grosso, o primeiro estado produtor do grão, fechou em 100%, assim como Paraná e Mato Grosso do Sul. Ainda no centro-oeste do país, Goiás está com 94% da área semeada e no sul do país, Rio Grande do Sul com 78%. Ainda segundo a consultoria, 91% da área dos principais estados produtores já foi plantada. A gente falou do avanço do plantio e olha só, já tem estado colhendo antecipadamente. Mas não é uma boa notícia não. O excesso de calor e a falta de chuva tem feito com que alguns produtores de Mato Grosso adiantem os trabalhos para preparar o solo para o algodão. Hoje demos início a essa colheita de soja antecipada. Temos aí um grão que não encheu.
É um grão muito miúdo, não tem peso. Tinha dias de temperatura de 38, 40 graus. Não tem planta que resiste uma evaporação de umidade com uma temperatura dessa. Essa área aqui provavelmente agora ela vai ficar em pousio, aguardando a liberação do algodão. E com certeza vamos fazer um plantio de algodão mais antecipado. Grandes grupos de Mato Grosso também enfrentam o mesmo problema e falam em perdas para essa safra. Um ano difícil, né? Tem lavoura de todas as condições, está mais ou menos como o estado. A gente precisa entender o seguinte: a agricultura é feita de anos bons e anos menos bons e anos ruins. Ainda não começou a colheita, é muito cedo para prever resultado. Eu acho que talvez tenha uma diminuição em geral no estado entre 10% a 15%, mas vamos aguardar a primeira colheita, né? Porque tem muita soja boa e como também tem muita soja ruim. E sobre o algodão, nós fizemos muito pouco. Tivemos muito pouco caso de... Muito pouco perante o tamanho que a gente planta, né? Eu acho que a gente não fez isso em 2 mil hectares, 3 mil hectares. Situação complicada, né? E a gente vai ver como é que fica o clima na região centro-oeste e no restante do país nessa segunda quinzena de dezembro. Previsão do tempo Soja Brasil. Um oferecimento Sementes J Basso. Para enfrentar os desafios do campo, pode plantar. É J Basso. Olá a todos que nos acompanham. Vamos seguir com a previsão do tempo aqui para as áreas produtoras de soja, começando aqui pela região centro-oeste. Tendência dos próximos 5 dias. Chuvas aí mal distribuídas, pouco volumosas, com período quente, com temperaturas aí que devem bater na casa dos 40 graus, agravando aí a situação hídrica na região. Chama atenção principalmente para Mato Grosso, que é o estado aí que mais vem sofrendo com a falta de chuvas, porque em Mato Grosso do Sul e Goiás as chuvas até estão retornando. E veja, no decorrer aí até o final do ano, período chuvoso aí na parte sul, oeste, também faixa norte, com volume passando de 100 a 150 milímetros, e aí sim, revertendo o quadro de déficit hídrico. Chama até atenção aqui para Ipiranga do Norte, que essa chuva aí começa lá pelo dia 18 e 19, com volumes bons em chuvas agrícolas, 10, 20 milímetros, se estendendo aí até a segunda quinzena de janeiro, e aí somando 130 milímetros. Quando olhamos aí para o restante do Brasil, chuvas continuam na região sul, também subindo aqui para São Paulo e Minas Gerais, principalmente aqui para o norte mineiro, revertendo também o quadro de déficit hídrico. Agora, na Bahia, Maranhão, Piauí, boa parte do Tocantins, essa chuva chega, porém pode ser não tão significativa, porque o volume varia entre 60 a 80 milímetros e vai seguir o calorão. Precisa chover mais na região para garantir aí a boa produtividade. E quando olhamos aí para o mapa de calor, esse calorão que já começou ontem e deve durar aí até terça, quarta-feira, na qual temperaturas máximas aí batem na casa dos 40 graus desde o norte do Paraná, subindo aqui pelo interior de São Paulo, pegando centro-oeste, interior do Mato Piba, deve agravar aí a situação do solo mais ressecado e provocar o estresse térmico nas lavouras em andamento e, consequentemente, afetando a produtividade lá na frente. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Previsão do tempo Soja Brasil. Um oferecimento Sementes J Basso. Para enfrentar os desafios do campo, pode plantar. É J Basso. A safra 23-24 ainda está sendo implantada, mas a gente vai aproveitar para fazer um balanço de como foi o ano de 2023 para o mercado da oleaginosa. E quem vai conversar com a gente é o analista de mercado Cristiano Palavro, que já aparece aqui com a gente. Cristiano, ano complicado, com oscilações, variação de preço. Como é que você avalia 2023 aí para o mercado? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Kelly. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Nós tivemos uma safra grande que culminou, junto a outros fatores, numa queda muito robusta dos prêmios de exportação aqui no Brasil nos meses de março e abril, que levou uma derrocada nos preços e pegou muitos produtores desprevenidos e realmente impactaram muito o resultado financeiro desses produtores. A Conab, inclusive, já projeta aí uma safra um pouco menor do que estava lá projetada lá no início, quando se começou o plantio. Nós começamos esse ano com uma safra que está sobre um alto risco. Na nossa visão, os números oficiais ainda não refletem a realidade de campo e esses números ainda devem cair bastante daqui para frente. É claro que algumas regiões ainda estão no começo do ciclo produtivo, o clima daqui para frente ainda vai ser muito determinante,
mas na nossa visão, os problemas já consolidados aqui no Brasil já tiraram e muito o potencial produtivo das nossas lavouras de soja. Cristiano, a gente viu aqui ao longo do programa também produtores, como você falou aí do maior estado produtor, que já estão colhendo a soja para se preparar para o algodão aí, porque realmente já viram que não vai ter muito resultado com a soja. Você acredita que isso pode ocorrer em mais propriedades e mais regiões? Esses problemas iniciais da soja e o alto custo para se fazer o replantio, somado também à perspectiva de produtividades menores nessa soja que já entra com plantio dentro do mês de dezembro, fez com que esses produtores já tomassem a decisão de mudar de cultura, visando aí obter melhores margens, né? Essa é uma situação mais concentrada no Mato Grosso, mas a gente tem visto muitos casos de replantio em outros estados importantes também, como a Bahia, Goiás, Tocantins, outras áreas do Mato Piba, que ainda estão com plantio bem atrasado. Realmente é um ano muito desafiador. Cristiano, para a gente encerrar, como é que você faz aí a sua análise para 2024 e qual o recado para o produtor? O produtor precisa ficar atento às oportunidades, porque essas oportunidades podem chegar no curto prazo e não somente lá no período de colheita. Então é muito importante pensar um pouco mais de forma conservadora nesse ano, garantir seus custos de produção e ficar muito atento aos movimentos de mercado para evitar tirar os olhos ali em momentos importantes e se antecipar a possíveis problemas, como foram vistos aí ao longo dessa safra 2022-2023, de queda muito abrupta nos preços, no momento ali em que o produtor estava colhendo seus grãos, iniciando o seu processo de comercialização para muitos deles. Então, foco nas lavouras, como ele sempre fez e faz muito bem, tentar obter o máximo ali, mesmo com esse clima difícil, esse clima irregular, e foco também no mercado para ficar atento às oportunidades e se antecipar a qualquer mudança significativa nos preços. Cristiano, queria agradecer sua participação com a gente aqui no programa Soja Brasil, já te desejar um bom final de ano, aí um bom 2024, volte com a gente também e em 2024 a gente te espera por aqui, tá bom? Uma boa tarde para você. Uma boa tarde, um ótimo final de semana a todos, muito obrigado pelo convite novamente. E olha só, agora a gente vai conferir as informações de mercado. Mercado Soja Brasil. Um oferecimento de Sibra, uma das maiores e mais inovadoras empresas de fertilizantes do Brasil. O relatório de dezembro do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos projetou safra mundial de soja em 398,88 milhões de toneladas em 2023-24. Em novembro, a previsão era de 400,42 milhões de toneladas. O motivo da redução foi justamente o Brasil. No reporte anterior, o órgão apontava que o país colheria 163 milhões de toneladas do grão e agora sinaliza com 161 milhões. Já a projeção para a safra de soja norte-americana ficou em 112,4 milhões de toneladas. Para a Argentina, o terceiro maior produtor, a previsão é de 48 milhões de toneladas. Mercado Soja Brasil. Um oferecimento de Sibra, uma das maiores e mais inovadoras empresas de fertilizantes do Brasil. Acabando de chegar aqui na CNA e uma vitória nossa lá no Congresso. Tivemos a aprovação, a derrubada dos vetos do marco temporal. Isso para nós é muito importante porque traz de volta a segurança jurídica para o campo que a gente tanto precisa. Foram 321 votos na Câmara dos Deputados e 53 votos no Senado, então dando um recado que realmente o Congresso sabe legislar, entendeu a preocupação que nós tínhamos com a segurança jurídica e aqui um trabalho de praticamente 2 anos tentando fazer com que o marco temporal realmente valesse, né? De uma importante conquista lá atrás da PL 490, chegar até agora nessa derrubada dos vetos. Daqui para frente vai ser sancionado direto, né? A Câmara vai sancionar direto, trazendo a segurança jurídica para o nosso campo. Estamos aqui hoje na Fazenda Baúzinho, Rio Verde, Goiás. Meu nome é Ivan Bruselli. O que ocorre aqui nessa área de soja é uma cultivar ciclo médio. Ela está no R5.1, então mais de 20 dias aqui sem chover. Essa soja aqui nós estamos praticamente às 9h50 da manhã e ela está aguentando aí, está com as folhas já murchas, está virando.
é uma reação da planta, porque ela sabe que ela não pode perder água, ela não pode fazer evapotranspiração na sua plenitude. Então ela fecha os estômatos e ela enrola a folha para ela perder o mínimo de água possível. Ela está aqui aguentando o máximo aí. Se Deus quiser, vai vir uma chuva e vai ter uma boa produção. Mas não vamos imaginar que vai ser a produção do ano passado. Eu estou calculando aí uma média de 50 sacos por hectare. E como que está aí na região de vocês aí? Um abraço e até mais. Participe da Rede Soja Brasil. Mande seu vídeo para o telefone 11 93 279 6720 e conte como está a sua lavoura. O programa Soja Brasil desta semana termina aqui. Já coloca aí na sua agenda. No dia 29 de dezembro, à 1h30 da tarde, nós temos um novo encontro marcado. E você pode participar com a gente. Mande vídeos e sugestões no 11 932 79 6720. E não esquece de acompanhar o nosso site, projetosojabrasil.com.br. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau! Uma realização Canal Rural e a ProSoja Brasil. Patrocínio Ihara. Agricultura é a nossa vida. Mitsubishi L200 Triton Sport. Mais robustez no campo. Coordenação técnica Embrapa. Consultoria Safras e Mercado e Ex-Weather.